Nós não fomos chamados para viver moldulado, submisso a um sistema religioso, na hierarquia do homem, dentro da instituição. Jesus não estabeleceu isso para a sua igreja. Ele não deixou nenhuma ordem de hierarquia para o seu povo se submeter. Não, você é maior, esse é menor, esse é o maior. Jesus não deixou isso. Quem bota isso é os homens, dentro das igrejas. Não, tem que ter a escadinha. Tem que ser diácono, tem que ser evangelista, tem que ser presbítero, tem que ser auxiliar, porque pastor é o cargo soberano. Quem disse isso? Isso é dentro da hierarquia dos homens, que não se submete a Deus, que estabelece o seu império, seus ministérios, e com a mentira do diabo diz que é casa de Deus, que é obra de Deus, para o povo estar lá servindo a eles, indo para o inferno com eles. Jesus não deixou nenhuma hierarquia para a igreja. Ele deixou dons, vocação, e não hierarquia. Ele não disse, Pedro, tu é maior do que Paulo. Paulo, tu é maior do que João. O irmãozinho é maior do que o outro é menor. Jesus não disse isso, ao contrário. Porque você não dá ouvido à palavra de Deus, né? Prefere viver na mentira dos homens. Vai ler o que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 25, 26 e 27. Jesus vai dizer, eu vou ler até aqui para você. Estou aqui no trabalho, mas está tranquilo. Até agora eu não fui interrompido. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse, bem sabeis que pelos príncipes do gentil são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus está mostrando lá, nas religiões judaicas, que eles tinham autoridade sobre o povo e exerciam domínio. Jesus vai dizer no versículo 26, mas entre vocês não deve ser assim. Rapaz, Jesus está falando isso. Hoje dentro das igrejas, os pastores soberbos, autoritários, dominando o povo, exigindo do povo submissão, como se eles fossem os maiorais, o cheio da unção, o ungido, e o povo lá reverenciando os homens. E Jesus vai dizer, entre vocês, Jesus está falando agora para a igreja, para os discípulos. Eu sou igreja, eu sou discípulo de Cristo, por isso que eu não me submeto mais a esse sistema religioso de igreja evangélica ou qualquer outra. Eu não me submeto, porque não é o sistema que Jesus deixou para a sua igreja. Jesus não deixou a sua igreja submissa a nenhum sistema. Jesus deixou a sua igreja submissa a Ele mesmo e à palavra dEle. Por isso que eu não me submeto a nenhum sistema religioso, seja ele católico, evangélico, budista, espírita, qualquer um. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Jesus agora vai dizer, eu sendo Senhor, eu não estou exercendo autoridade querendo que vocês se submetam a mim e estabelecendo nada a vocês, dentro de um autoritarismo. Jesus disse, eu como Senhor me fiz servo. Eu vim servir. Eu não vim para ser servido por vocês. Eu vim servir. Vocês devem seguir o meu exemplo. Jesus disse, assim como eu fiz, façam vós também. Eu vos dei o exemplo. O exemplo desses líderes de hoje é o exemplo de Cristo? É não. Eles já não estão na verdade. Vive na mentira, prega a mentira. E o povo seguindo a eles. A igreja de Cristo não tem nenhuma hierarquia de poder de homem no meio dela, não. O único soberano que está sobre nós, a quem nós devemos estar submetidos, é a Cristo, que é a cabeça. Jesus não deixou nenhuma hierarquia de domínio do homem sobre nós. Ele deixou dons, ele deixou vocação para aqueles que estão entre nós ministrar o ensino. Não é para ser maior do que ninguém. Não é para dizer que tem mais unção. É o ungido. É o cheio de poder. É o anjo da igreja. Pega um texto para aplicar uma interpretação totalmente errada.
E o povo submisso aos homens como se fosse a Deus. Aí tem uma pessoa que quer trazer argumento falicioso, argumento que não tem nenhum conhecimento nem lógica bíblica. Aí vem para mim e diz assim, nós temos que obedecer aos homens, porque Deus constituiu as lideranças. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu tenho que obedecer. Não é só pastor, tá? Vocês só pegam um pastor. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, não é o pastor de igreja nenhuma. Tem mulher que é mais submissa aos pastores do que o marido. A Bíblia diz que os filhos têm que obedecer aos pais. Porque o pai é o cabeça da família, não é pastor. E hoje tem famílias que quem guia, quem orienta, quem domina é os pastores. Não é o homem da casa. Entrega tudo na mão dos líderes. A Bíblia diz que nós temos que obedecer. Os governantes, seja ele prefeito, deputado, senador, governador. E a maioria dos pastores, quando teve a pandemia, levou o povo a pecar contra Deus, levou o povo a viver rebelião contra as autoridades, porque os governantes determinou que as igrejas não abrissem para os seus cultos formais. E muitos abriram, não obedecendo. Aí quer ser obedecido, né? Não, você tem que obedecer só o pastor. Porque a autoridade que Deus disse é só o pastor. Primeiro, quando Deus diz que ele estabeleceu autoridade para a gente se submeter, é a autoridade constituída na vida humana. Agora, a nossa vida com Deus, a autoridade não é nenhum líder religioso. A autoridade não é pastor. A autoridade espiritual, para nós, igreja, não é pastor, não é líder, não é papa, nem é padre. É Jesus. Jesus não mandou a gente seguir e estar submisso a nenhum líder religioso. Porque Jesus não deixou nenhum líder religioso. Os apóstolos não eram maioral no meio do povo. Eram os que tinham o conhecimento, a vocação para ministrar entre o povo. Não era para estar sobre o povo, nem o povo sobre eles. O povo tem que estar sob a palavra. E quem vier até nós pregando, se não trouxer a palavra, não quero saber da tua autoridade. Tu pode ser pastor, papa, padre, pastor presidente, tu pode ser arcanjo, ancião, querubim, serafim. É tanto título, né, que esses homens colocam para dizer que é o cheio de Deus. Você pode ser quem for, meu amigo. Se você não traz a doutrina de Cristo, eu não vou te dar ouvido. Tu não tem a Deus. A Bíblia me ensina isso. E eu, primeiro, tenho que seguir aí os princípios bíblicos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Os líderes estão aí estabelecendo suas regras, enquanto estão levando o povo a desviar de Cristo. O povo encontra Deus em Cristo. A salvação é em Cristo. A comunhão e a santificação do homem com Deus é por Cristo. O povo está sendo ensinado em quê? Você venha para a igreja, porque senão não encontra Deus. Tem que adorar a Deus na igreja. Tem que ser salvo se guardar o mandamento da igreja. O sábado, ser batizado, viver o ritual. Você só é de Deus se estiver numa instituição sobre a autoridade espiritual de um líder religioso. É mentira. Jesus em canto nenhum deixou nenhum homem com autoridade espiritual sobre a igreja dele. Porque ele é quem ministra sobre nós. Ele está conosco. Ele é quem guia a sua igreja. Ele não deixou nenhum guia espiritual, pastor, papa ou padre. O povo precisa aprender isso. Por isso que o povo está aí andando no errante, indo para o anátema e cada dia mais perdido de Deus. Por quê? Porque estão seguindo os homens. Foi o que Deus disse ao profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Aí Deus ainda vai dizer, e o temor deste povo para comigo não consiste na minha palavra, mas em mandamento de homens dentro de igreja.
O povo não. Olha, tem que temer, não pode ser isso. Olha, eu sou crente, eu não posso usar essa roupa, eu não posso vestir maquiagem, eu não posso comer isso, eu não posso beber aquilo, eu sou crente. O meu pastor não permite, a minha igreja, a doutrina não ensina isso. Eu não posso ir para você que está aí em outra igreja, eu não posso ir para aquele trabalho do irmão ali que está evangelizando, porque na minha igreja não pode. Estão mais preocupados a temer e a se submeter ao homem do que a Deus. Não estou nem aí com a vida hipócrita. Não estou nem aí com a mentira e sentimento faccioso no coração. Não estou nem aí com a hipocrisia vivida. Não estou nem aí com o sentimento mal que sente por outro que não agrada a ele. Mas estão temendo o pastor. Eu não posso usar essa roupa. Eu não posso usar maquiagem. Eu não posso cortar o cabelo. Eu não posso usar brinco. Senão eu sou uma Jezabel. Olha aí. Gente que usa esse termo sem sabedoria nenhuma para colocar, classificar nas irmãs como Jezabel. Por quê? Porque isso é regra, é usos e costume de igreja. Vai aprender o que Jesus ensinou para você viver uma vida santificada em Cristo, por Cristo, na palavra de Cristo. Não por pastor, em igreja, nas doutrinas de igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Se você ouviu, amém. Se não ouviu, amém também. Porque eu não estou preocupado, não estou atrás de seguidores, não estou atrás de like, não estou atrás de plataforma para ganhar dinheiro. Eu só quero isso. Eu ministro e semeio a verdade, a instrução, o ensino. E quem se interessar, e quem for prudente analisar, e quem crer, será bem-aventurado, amém? Porque eu tenho certeza de uma coisa, o que eu trago aqui é tudo baseado nos princípios da palavra. O que eu prego, o que eu defendo, a causa que eu defendo é a do evangelho. Não é de igreja, nem de religião, nem de conceito filosófico, teológico de ninguém. É Cristo, a verdade, que liberta, o evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Salvação não é por dentro de igreja, guardando sábado, dando dízimo ou vivendo a formalidade. Salvação é para quem crê no evangelho. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê, você não gosta de ouvir, ignora isso. Quem não crê será condenado. Você tem que crer no evangelho se quiser ser salvo. Não é para dentro de igreja não. Cuidado, viu? Não pense que a sua vida está segura em Deus porque você é um religioso praticante, observador, zeloso. Cuidado. Se você não tiver com entendimento, seguindo a Cristo pelo evangelho, você não pode se salvar. Não é eu que estou dizendo isso porque eu quero. É o que a palavra diz. 1 Coríntios 15, 2. Paulo vai dizer isso. Se vocês não permanecerem no evangelho, não pode ser salvo. Cuidado. Você está pensando que é salvo, que é de Deus, porque está numa igreja, porque é devoto, praticante e vive o sacrifício religioso, submetendo ao teu líder. A salvação não é por esse meio não, viu, irmão? Então que Deus abençoe e que vocês conheçam a verdade e sejam libertos em nome de Jesus. Finalizando, deixando aqui a paz do Senhor Jesus para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Que Deus continue abençoando o Senhor, meu irmão, e que o Senhor continue aí, levando ao povo o conhecimento da obra de Deus, não fazendo obra de Deus. Obra de Deus não se faz, obra de Deus se anuncia, porque já foi feita pelo próprio Deus, e a obra de Deus é Jesus. E nós temos apenas que levar a essa obra o conhecimento do povo, que é Jesus, a verdade que liberta.